Capítulo 19. Eliseu, o bondoso profeta da paz. Deus confiou mensagens de condenação e juízo a Elias, que ergueu sua voz para reprovar o pecado com ousadia e coragem. A missão de Eliseu, porém, era mais pacífica. Ele deveria fortalecer a obra que Elias tinha começado, ensinar ao povo o caminho do Senhor. A Bíblia descreve Eliseu entrando em contato pessoal com o povo, levando cura e alegria. Eliseu tinha um coração manso e bondoso, mas podia também ser severo, como vemos no caso dos jovens que zombaram dele quando viajava para Betel. Eles tinham ouvido a respeito da trasladação de Elias e fizeram desse evento solene um motivo de gozação, dizendo a Eliseu: "Suma daqui, careca." Segundo Reis, capítulo 2, verso 23. Inspirado pelo Todo-Poderoso, o profeta pronunciou uma maldição sobre eles. O terrível juízo que se seguiu veio de Deus. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. Se Eliseu tivesse deixado a zombaria passar por alto, o povo teria continuado a ridicularizá-lo e a insultá-lo, e sua missão, naquele momento de grande perigo nacional, poderia ter fracassado. Esse único exemplo de severo juízo foi suficiente para exigir respeito pelo resto de sua vida. Durante 50 anos, ele viajou de cidade em cidade, passando pelo meio de multidões ignorantes, jovens sem limites, mas ninguém ousou zombar do profeta do Altíssimo. Até mesmo a bondade deve ter limites. É um engano achar que o amor e carinho por parte dos pais é o mesmo que mimar e fazer a vontade dos filhos, pois esses são um dos piores males que podem ser cometidos contra a juventude. Firmeza e exigências positivas são essenciais em toda a família. Toda criança deve aprender a mostrar verdadeira reverência para com Deus. Deve aprender a nunca pronunciar o seu nome em tom de brincadeira ou de maneira descuidada. As crianças devem respeitar os representantes de Deus, pastores, professores e pais, que são chamados para agir em seu lugar. Ao respeitá-los, elas honram a Deus. Hospitalidade recompensada. A bondade de Eliseu o capacitou a influenciar de forma poderosa a vida de muitos em Israel. Podemos ver isso na história de sua relação de amizade com a família de Sunem. Em suas viagens para um lado e para outro, certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Segundo Reis, capítulo 4, verso 8. A dona da casa percebeu que Eliseu era um santo homem de Deus e disse ao marido: "Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo." Eliseu se hospedou muitas vezes nesse lugar de paz, e a bondade da mulher não passou desapercebida aos olhos de Deus. Ela não tinha filhos, e o Senhor recompensou a hospitalidade dela, lhe dando um filho. Os anos se passaram e a criança já estava na idade de trabalhar no campo com os ceifeiros. Certo dia, o menino foi afetado pelo calor e de repente ele começou a chamar o pai, gritando: "Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça!" Um rapaz levou o filho para a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Aflita, a sunamita decidiu buscar ajuda de Eliseu. Acompanhada por um servo, ela partiu imediatamente. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: "Olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho?" Mas a mãe, angustiada, só revelou o motivo de sua tristeza quando se encontrou com o profeta. Assim que ficou sabendo da morte da criança, Eliseu ordenou a Geazi: "Põe a capa por dentro do cinto, pega o meu cajado e corra. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe não se deu por satisfeita até que Eliseu em pessoa fosse com ela.
Se ficares, não irei, disse ela. Então ele foi com ela. Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Assim que eles chegaram na casa, Eliseu entrou no quarto onde a criança morta estava deitada, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. A fé da mulher foi recompensada. Cristo, o grande doador da vida, devolveu o filho para ela. Os que são fiéis a ele também serão recompensados, pois quando voltar, Jesus libertará da sepultura os santos mortos que ali estão presos. Então, ele devolverá aos seus servos os filhos que deles foram separados pela morte. Jesus conforta nossa tristeza pelos mortos com uma mensagem de infinita esperança. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo ou sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. O ministério de Eliseu combinava o trabalho de curar com o de ensinar. Durante os longos anos de trabalho eficiente, Eliseu promoveu a obra educacional das escolas dos profetas. As profundas manifestações do Espírito Santo confirmavam as instruções que Eliseu dava aos grupos de jovens sinceros. O ensopado envenenado torna-se comestível. Em uma de suas visitas à escola de Gilgal, Eliseu tornou comestível um ensopado que estava envenenado. Nesse tempo, a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu povo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, gritaram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. 2 Reis, capítulo 4, versos 38 a 41. Em Gilgal também, durante o período de fome, Eliseu alimentou 100 homens com um presente que um homem de Baal Salisa lhe deu: 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Vez após outra, desde aquela época, embora nem sempre de maneira tão marcante e notável, o Senhor Jesus tem atuado para atender às necessidades humanas. Se tivéssemos uma visão espiritual mais aguçada, seríamos capazes de reconhecer com mais agilidade do que agora a maneira amorosa com que Deus cuida da família humana. Durante o ministério terrestre de Cristo, na ocasião em que ele realizou um milagre semelhante ao alimentar a multidão, as pessoas expressaram a mesma incredulidade dos que estavam junto ao profeta. Como poderei servir isso a 100 homens? Disse o servo de Eliseu. Quando Jesus ordenou a seus discípulos que alimentassem a multidão, eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Lucas capítulo 9, verso 13. Que significa isso para tantas pessoas? Quando o Senhor ordena que um trabalho seja feito, que ninguém pare para questionar se a ordem é possível de ser realizada ou quais serão os resultados de seus esforços em obedecer.
Os recursos de suas mãos podem parecer insuficientes para atender às necessidades, mas, nas mãos do Senhor, eles provarão ser mais do que suficientes. O servo serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Segundo Reis, capítulo 4, verso 44. Não percamos tempo nos preocupando em quão pouco parecem ser os recursos que temos. A energia e a confiança em Deus desenvolverão os nossos recursos. Ele multiplicará, por meio de sua bênção, os recursos que entregarmos a Ele com gratidão e oração, assim como multiplicou o alimento que Eliseu ofereceu aos filhos dos profetas e que o próprio Senhor Jesus ofereceu à multidão cansada.